E os amados irmãos dizem: paz do Senhor, amados. Temos aqui um lembrete para todos os que nos escutam, seja aqui ou ali. Terça-feira, depois da manhã, temos culto de oração. Pastor Rob, nosso pastor, pede encarecidamente que todos os irmãos e amados, principalmente da igreja, mas todos são bem-vindos, até mesmo quem está em casa pode orar conosco. O horário é às 6h30 da tarde, esta terça-feira agora. Mas para os irmãos que moram perto de nós, estejam aqui, por favor, na igreja, na terça-feira, às 6h30. É uma noite de oração especial. O povo de Deus também tem dias especiais e nós estamos em momentos para vos falar acerca de um sermão especial. Hoje eu não vou pregar. Temos o excelente orador. O seu nome é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mateus capítulo 24, vamos ler o que esse Rei maravilhoso, nosso querido Jesus, falou para os seus discípulos. E disse Mateus, São Mateus capítulo 24, e nós vamos ler, quando eu digo nós, refiro-me a mim, vamos ler esse capítulo até onde o horário chegar. Permitindo Deus, continuaremos na próxima reunião a falar e a ler com algumas leitura com algumas interrupções. Eu estarei explicando alguma coisa para melhor compreender. O seguinte, já que se falou em explicar, fique claro desde o princípio, antes de eu começar a ler, de que o sermão profético do Senhor Jesus acerca do princípio das dores não é endereçado à igreja de Jesus. Diga comigo, não é endereçado à igreja do Senhor. Todavia, muitos dos conselhos que foram e são dados ao povo de Israel também servem para a igreja, sem dúvida nenhuma. Mas há pontos muito parecidos acerca da vinda do Senhor, que diz respeito a Israel, e a vinda do Senhor que diz respeito à igreja. Nada de confusões. Mateus 24, a igreja não está ali envolvida. Se estou magoando alguma ideia que me está escutando, peço desculpa, mas primeiro é a palavra de Deus. Capítulo 24 não é endereçado à igreja, todavia tem vários avisos para a igreja também fazer. Creio que a apresentação foi razoável. Vamos começar agora então neste sermão maravilhoso. Sermão profético proferido, falado pelo Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele, Jesus, os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Verso 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olhem para mim. Isso aconteceu no ano 70 da nossa era. Talvez 25 anos depois que o Senhor Jesus falou isso. Compreenda? Verso 3. E quando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos
quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, vós não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Este verso, ouçam-me agora, este verso declara, bem declarado, o que já tem acontecido e ainda tem para acontecer. Isso inclui aqui o holocausto que já aconteceu para comprovar que as palavras do Senhor Jesus são como a rocha, são perfeitas e é para se cumprir. Tudo quanto está escrito na Bíblia é para ser cumprido, o que ainda não foi cumprido. Mas principalmente o que sai da boca santa do Senhor Jesus é vírgula por vírgula, ponto por ponto para ser cumprido. Prova do que já estamos, parte do que já foi falado há cerca de 2000 anos já aconteceu. Eu repito, a destruição do templo, o holocausto, o judeu ainda é totalmente, ou quase totalmente desprezado em todo lugar. Os seus vizinhos querem o ver como ratos lançados no Mediterrâneo. É o que estão fazendo com os judeus. Então, o que estamos falando aqui está em relação com a vinda do Senhor Jesus, mas como o Filho do homem. Digam comigo, o Filho do homem. Esta identificação está coordenada, ligada para com os judeus, não para a igreja. Na continuação da leitura, e mais as vezes que for necessário, estaremos explicando isso como deve ser. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Verso 9. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Verso 15, o sermão continua, a grande tribulação, é o título do que vamos ler agora no mesmo capítulo. Estou prosseguindo no verso 15, o sermão continua, a grande tribulação. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda.
Isso foi um absurdo que aconteceu também, já aconteceu isso, principalmente quando sacrificarem um porco, um suíno, no altar do templo do Senhor. Isso fez tremer os alicerces do mundo, mas foi cumprido, e quem cumpre isso tem contas ainda a fazer com Deus, porque o nosso Deus é um Deus de amor, mas Deus não brinca. Não, nem sequer alguém deve pensar em brincar com Deus, porque com Deus não se brinca. Muito bem, continuando a leitura. Verso 16. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Ouçam, está percebendo isso? Isso não tem nada a ver com a igreja. Esse verso, isso que acabei de ler agora, põe bem claro que esse sermão serve para a igreja, só para aviso. A igreja não está envolvida aqui. Muito bem. E vou repetir o verso 16. Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não deixe tirar alguma coisa de casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e olhai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Não tem nada a ver com a igreja, irmãos. Verso 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, esses escolhidos aqui são os israelitas, os judeus, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam aos escolhidos. Eis que eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, vocês não vão lá. Eis que ele está no interior da casa, vocês não acreditam. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Deixa eu falar aqui. Digam aleluia à vontade para baixo. Eu tenho que falar nisso aqui. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O nome Jesus não está aqui. O nome Jesus está relacionado com a igreja. A igreja é a noiva de Jesus, mas aqui, quando se der cumprir essa profecia, a noiva já é a esposa do Senhor Jesus. Quando isso acontecer, então se verá o Filho do Homem. Vão ver o Senhor Jesus no cavalo branco com a espada desembainhada. Mas a espada não é feita de aço. A espada é feita da palavra poderosa que sai da boca do Senhor Jesus. Quando o mundo que existir naquele tempo vai ver quem foi, quem é e quem será Jesus, o Todo-Poderoso. A igreja aqui vem com Jesus, porque tudo isto está acontecendo aqui depois que a igreja tiver sido arrebatada para o céu, que vem ser a noiva de Jesus, e durante 7 anos estarão gozando as bodas do Cordeiro no céu. Não se lembra de um certo casamento que aconteceu em Israel no tempo do Senhor Jesus, que Jesus foi convidado? Aqueles casamentos dos judeus levavam 7 dias para serem cumpridos. Sim, 7 dias para cumprir as bodas do casamento. Por isso faltou vinho e Jesus foi convidado a transformar a água em vinho. O primeiro milagre que Jesus falou. Mas eu vou de carregar nesse botão daqui
para parar a minha boca, senão eu fico sempre falando dessas coisas maravilhosas e eu tenho que ler ao sermão para todos nós ouvirmos. Vamos voltar à leitura. Porque assim como o relâmpago, palavra poderosa, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, isto vai, todo olho o verá. Eu vou dizer mais de uma vez, isto vai, todo olho vai ver Jesus, até aqueles que o transpassaram, aqueles que enfiaram a espada no Senhor Jesus, é o que quer dizer. Todo olho verá. João Malo, senta a cabeça, homem. E são coisas que estão escritas na Bíblia. Toda a palavra que está escrita na Bíblia vai ser cumprida. Quem é alguém para dizer que não? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão. O capítulo de Lucas fala tão profundamente acerca disso. Isso não tem nada a ver com a igreja. A igreja não vai ser um cadáver. A igreja é uma noiva de Jesus. Vai sair do céu transformada ainda neste mundo, um abrir e fechar de olhos. Glória a Deus, amados irmãos, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário e porque Deus ressuscitou Jesus do sepulcro para dar vida e para criar a igreja. Eis aqui está. A igreja é todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador, têm os seus pecados perdoados, e não só isso. Porque Deus, ao ressuscitar Jesus, foi para a nossa justificação. Que Deus maravilhoso é esse? Com a morte, com o sangue de Jesus, perdoa os pecados. Com a ressurreição de Jesus, justifica o pecador. E não só, no céu ainda, cada um tem a sua coroa para receber conforme aquilo que fizer neste mundo. Se eu estivesse no lugar do irmão, ele tinha-me levantado e gritado, glória a Deus, os irmãos estão por aí meio desmaiados. Não é mesmo para menos, eu vir uma passagem dessa, é mesmo para estar meio desmaiado. Levanta a tua mão e diz glória a Deus. Eu sou a igreja de Jesus. Diga, eu sou a igreja de Jesus. Bendito é o Senhor. Bom. João Melo, não precisa estar zangando para dizer isso. Vá devagarinho. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. E agora, na Bíblia que eu estou usando, da revista e corrigida, tem um título agora, a passagem que eu vou ler. O sermão continua, a vinda do Filho do Homem. Se há títulos postos na Bíblia corretamente, esse é um deles, porque agora vai falar, não do que já falou, da destruição, mas da vinda do Filho do Homem, não de Jesus. Bom, é a mesma pessoa, nós sabemos, mas a missão não é a mesma. Compreende? É a mesma pessoa. Jesus e o Filho do Homem é a mesma pessoa, mas as missões são muito diferentes. Jesus vem buscar a sua igreja, gloriosamente falando, e aqui é outra história. Vamos ler, verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu. E as potências dos céus serão abaladas. Uau! Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se levantarão, se lamentarão e vão ver o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele, Jesus, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, ouça, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, os quatro cantos, de uma a outra extremidade
dos céus. Irmãos, os anjos não vêm buscar a igreja. Jesus vem pessoalmente buscar a igreja. É o que está escrito. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, estaremos lendo e falando da mesma forma que estamos fazendo com Mateus 24. Jesus vem buscar a igreja. Aqui são os anjos que estão buscando. Compreenda? Capítulo 24 tem a ver com o povo de Israel. Ele, Jesus, enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos, os ramos da figueira, se tornaram tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Este Ele aqui é Jesus. Verso 34. Então, em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O céu e a terra, ouça, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, aquele dia... deixe-me ler outra vez, outro título que está nessa porção bíblica. O sermão continua, exortação à vigilância. Isso aqui pode ser aproveitado também para a igreja. Embora a igreja não esteja envolvida nisso, mas também a igreja deve estar vigiando pela outra vinda do Senhor, que é chamado mais o arrebatamento da igreja. Nada de confusões de um com o outro. Este aqui que estamos lendo envolve e terá lugar com o povo de Israel. Verso 16, desculpem, o 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Deixa parar aqui. Os irmãos veem a fidelidade de Deus. Isso nos convida a acreditar, em crer em tudo que está escrito no Novo Testamento. Porque se Deus foi fiel em cumprir tudo o que prometeu no Velho Testamento, Deus é fiel para cumprir todas as bênçãos que te estão prometidas. Tenhas fé no Senhor, porque da parte do Senhor não há falta de poder, nem falta de qualquer coisa para te abençoar. Tenhas fé no Senhor. E agora, aproveitando o ensejo, a ocasião, devo-vos dizer, crer no Senhor não é coisa para experimentar. Ninguém faça planos para vir à igreja ou a outro lugar para experimentar se dá jeito de ser cristão. Não se experimenta, já está tudo experimentado. Se tu queres ser cristão, tu decides a tua vida nas mãos de Jesus e confias nele para ele ser o teu Senhor e Salvador. Compreendido? Ninguém vai experimentar para ver se dá resultado, mantendo as suas maneiras de ver, suas filosofias e suas sabedorias. Não vai experimentar nada. Tu vais a entregar a tua vida a Jesus, se tu queres. E se não queres, ficas só sabendo, estás perdido para o resto da eternidade. Não é para o resto da vida, é para o resto da eternidade. Eu estou falando como quem não tem amor, eu estou falando como quem não tem compaixão, mas eu não tenho que ter nenhuma nem outra. Eu estou falando da verdade bíblica que está escrita. E já disse e vou repetir, Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Tenha cuidado com isso. Com Deus é sim, sim e não, não. Desculpe, é a objeção. Verso 17. E como foi nos dias de Noé,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Irmãos, por uma ou outra razão, na minha vida pessoal, eu não vejo uma coisa, eu não tenho uma coisa que me magoe tanto como o que está acontecendo agora. Não há história, não há gravação, não há nada. Sempre houve pecado, sempre houve malícia, sempre houve aldrabice, sempre houve incredulidade, sempre houve. Mas como agora, irmão, não se compreende, principalmente no que acabei de ler agora. Portanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casavam e davam-se em casamento. Mas foi só até o dia em que Noé entrou na arca. Os irmãos que são mais velhos do que eu, como sabem, já é sabido há muito tempo, eu tenho só 49, mas não se diz a ninguém. Então, os irmãos já viram o que está acontecendo nos nossos dias? É o que vovô dizia, diria se estivesse aqui. Não há vergonha. Casam-se, dão-se em casamento. Casar já não significa nada. Agora já não há marido, já não há esposa. Agora há noivo e noiva. Um tem 2 noivas, a outra tem 3 noivos, a outra tem não sei o quê. Onde está o temor de Deus? Está aqui no dilúvio. Casavam-se, davam-se em casamento e tudo mais. Tenham cuidado, eu não sou pai de ninguém, senão dos meus ricos filhos. Quer dizer, eu não sou responsável, de certo modo, por ninguém. Mas tenham cuidado, que é uma patifaria, meus irmãos, onde está o respeito pelo casamento. Sabe o que é? Tudo que vem de Deus, o diabo quer desprezar. Quer fazer melhor, quer fazer... Já foi assim no Éden? Mas então não é. Por que é que estás agora com isso? Deus sabe muito bem que o dia que tu comes o fruto que ele proibi, vais ficar sabendo tanto como Deus. É? Veja o que é que aconteceu lá. Vai acontecer o mesmo, como foi nos dias de Noé. Acabamos de ler nesse verso aqui. Vamos continuar. Temos ainda mais 2 ou 3 minutos. Verso 39. E não se perceberam, isto é, as pessoas do tempo de Noé, e não perceberam até que veio o dilúvio. E o que está acontecendo? As pessoas vão perceber quando vier esse segundo dilúvio. O segundo dilúvio não vai ser uma barca de Noé por cima de uma lagoa, por cima de um mundo cheio de água, mas vai ser um mundo cheio de outras coisas que nós já lemos nessa passagem. O que Deus tem aqui escrito, meus irmãos, vai acontecer ainda neste mundo. Isso é um sermão profético. E por acaso não foi por nenhum profeta qualquer profeta, foi pelo Senhor Jesus Cristo. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Está vendo? Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por exemplo, esse verso de número 42 é um bom aviso para a igreja, quando eu me referi no princípio. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite se havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Mas por isso estai vós apercebidos,
Eu vou ler o verso 43 outra vez e vou chamar a atenção dos irmãos para ver como o Senhor Jesus falava de coisas tão comuns. Até fala do ladrão para roubar uma casa e tudo. Compreende? Podia ser que uma comparação muito complicada, mas o verso 43 fala no vocabulário tão comum. Diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, o pai de família vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Querendo dizer, vigia, tem cuidado, tenhas uma vida vigilante no que diz respeito à tua própria salvação. Embora isso não seja para a igreja, mas serve para a igreja. Verso 44, e com isso vamos terminar. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. O Filho do Homem vai vir numa hora que não estão pensando, de um momento para o outro. Meus irmãos, nós continuaremos com esta leitura e continuaremos também com o arrebatamento da igreja, não sei bem como, mas da forma que o Senhor nos dirigir. Até lá, amados, olha, sempre disse, desde o princípio até agora, que isso é para o povo de Israel, mas agora eu vou dizer, isto é também para nós, não tudo, mas o de estar vigiando, amado irmão, e fazendo o nosso melhor, e contribuindo com isso, eu não me refiro a dinheiro, e contribuindo para isso, contribuindo para a paz, contribuindo para a alegria, contribuindo para o bem do outro, quanto mais agora, nunca houve tempo, esta simples pessoa está dizendo, nunca houve um tempo mais chegado do que o tempo que tu e eu estou aqui. E Deus não faz nada errado. Tu nasceste no dia certo, na hora correta, e estás no lugar certo, que Deus quer que tu estejas para fazer o que estás fazendo. Lembra-te disso. Tu estás aqui, alguém está em algum lugar. Deus sabe onde é que tu estás e tu não pediste para nascer. Lembra-te disso. Tu nasceste porque Deus quis que tu nasceste. Abre os teus olhos e o teu coração e não estejas teimosa. Quer assim, muita gente neste mundo está enganados, sabem que estão enganados e eles dizem que não estão enganados porque eles têm conveniência nisso. A primeira parte deles é a soberba. O Senhor não gosta de soberba. Seja humilde. Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Jesus foi e é ainda humilde e obediente ao seu Pai. Seja obediente ao seu Pai do céu, porque o benefício é tudo vosso. Vamos ficar de pé, meus irmãos. O pastor Silveira está subindo aqui, por favor, ele estará terminando essa reunião com oração. Antes de orar, eu quero dar a oportunidade, olha, deixe-me ser sincero, não só aos irmãos que aqui estão, mas a todos quantos nos escutam. Sabe uma coisa? Em Deus há todo o poder e não há ameaça, E menos porque essa ameaça, ninguém pode tirar o poder de Deus. Deus cura quem quer, Deus abençoa a quem merece, seja lá como for, isso é com Deus. Mas se alguém tem um assunto difícil pelo qual está orando ao Senhor e quer um reforço nisso, e alguém que está neste mundo inteiro, se tem alguma necessidade, com sinceridade no seu coração, levante a sua mão, porque o servo do Senhor estará orando também por essas dificuldades de quem levantou a mão. Não há bênção na mão, mas há um gesto diante de Deus que diz aqui, Senhor, eu estou aqui, lembra-te de mim. Oremos ao Senhor. Glória louvado seja o nome de Jesus. Na realidade, Jesus é o Filho do Deus vivo, aleluia. Senhor, é a razão que estamos neste lugar esta manhã, Senhor, para te agradecer, para te louvar, Senhor, e especialmente para esta salvação maravilhosa que deste a cada um de nós. Senhor, ajuda-nos a segurá-la. Senhor, ajuda-nos a vigiar a tua vinda, Senhor, porque o Rei dos Reis está voltando, aleluia. Jesus está voltando para a sua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a estar constantemente em oração, em vigilância, em exortação. Pai amado, glorificando o teu santo nome, Senhor. Obrigado mais uma vez, Senhor, por teu servo
puseste à frente deste trabalho, é a palavra maravilhosa que não é dele, mas é tua, Senhor, que é maravilha para nós. Pai, ela é poder para nós. Senhor, ela é santificada e santificação para aqueles que creem em Ti e na Tua palavra, Pai. O mundo, Senhor, está neste momento, sabemos que está controlado por Ti, mas o inimigo tem cegado a mente deste povo, andando e caindo constantemente no pecado. Mas ainda há uma oportunidade para Ti, meu amado amigo, se estás escutando esta palavra. Há hoje, Senhor, uma escolha, vida ou morte. Aceita a vida em Glória a Jesus. Deus, aleluia, Morte Senhor. no pecado, mas glorificado seja o nome de Jesus, que está com os seus braços abertos para receber qualquer Glória um a que Deus. quer deixar a obra do inimigo e voltar para Deus. Glória ao teu santo nome. Pai, abençoa a tua igreja neste momento. Cada um este que povo, levantou a sua mão, Senhor, Senhor, abençoa tu estas sabes e nações, conheces estas o seu igrejas, coração ó e tudo que vai em Abençoa sua as vida. vidas, Pai, mas Senhor, tens das todo o pessoas poder que temem no o céu teu e na nome terra. e Um também toque das teu, outras, só um Senhor. toque teu, Pai. Só uma palavra tua, Glória a Senhor. ti, Tudo Senhor. pode se transformar, tudo pode se realizar naquela coisa que queres que seja boa para os teus filhos. Senhor, abençoa-nos, Senhor, mais uma vez. Leva-nos a nosso lar agora, livrando-nos de tudo ao mal e tudo ao perigo. Mas uma coisa eu sei. Onde estou, em quem creio e para onde eu vou. Para a eternidade com Jesus. Pai, abençoa a tua igreja no nome que é sobretudo o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos em Cristo, e até mesmo todos que nos escutam, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja uma realidade em vossas próprias vidas, em vossos familiares e em vossos lares. E em nome do Senhor Jesus, os irmãos dizem amém. Temos terminado nossa reunião. Que Deus ricamente vos abençoe.